vencendo barreiras entre a vida espiritual e a corpórea, muito aprendera, porém nas ocasiões difíceis comportava-se qual encanada. Esquecia-se de que a forma etérea não lhe permitia certos abusos sem que estes logo registrassem as consequências. Trabalhava, aprendia, tropeçava, levantava, amava os seus, procurando amar aos semelhantes, mas, quanto a perdoar definitivamente Otaviano, vacilava. Este era o ponto máximo de seu aprendizado, pois não conseguia livrar-se do complexo terrível de culpá-lo, vitimando-se. Irmão Gustavo obtemperou a seus tutelados. Amigos e irmãos, como me sinto radiante. Anos e anos convivemos juntos, em uma união que hoje se efetiva maravilhosa. Há duas criaturas que os esperam, e sem elas jamais encontrarão seus verdadeiros caminhos, desincumbindo-se dos compromissos espinhosos e abraçando outros muito mais plenos. São elas Violeta e Otaviano que, a nosso pesar, sofrem as consequências que lhes são próprias. Que fazer, irmão? Iremos ao vale e traremos Otaviano, se Deus o permitir. Madalena levantou-se, seus olhos brilhavam, seus lábios sorriam. Irmão, será este o dia tão esperado? Ó Senhor, sabe quanto desejo, e quanto tenho sido confiante em seus desígnios, mas se depositar em minhas mãos esta dádiva gloriosa, esteja certo que não a desperdiçarei nunca mais. Bem sei hoje que outrora me confiou Otaviano como filho e eu, mãe ingrata, o matei, quando ainda em meu ventre se formava. Sei igualmente, Senhor, que em nova chance ele veio ao mundo e, em outros braços, pequenino, o abandonei, como se não fosse parte de mim mesma. Senhor, sofri muito por minhas inconsequências. Quando na carne novamente renasci, tive-o como marido e, em sua sabedoria, impossibilitada de ser mãe. Fui para ele a mãe que não fora outrora, e ainda hoje é como filho, que desejo em meus braços. O pranto descia abundante. Pedro e irmão Gustavo não retiveram as lágrimas sinceras, pela confissão inesperada. Madalena ajoelhou-se e, embargada pelas lágrimas, pronunciou em êxtase sublime: Pai, levai-me às sombras, se aquele que me destes por filho lá permanece. Aprovai sua vinda à luz e dai-me nova oportunidade de embalá-lo nos braços, guiar-lhe os passos e levá-lo até vós. Não havia palavra que pudesse traduzir a sensibilidade reinante. Era uma só vibração, entrelaçada de arrependimento e amor. Cristina chegara cedo a Pouso Alegre, acompanhada por irmão Amaro. Madalena os abraçara feliz, concluindo os últimos preparativos para a difícil caminhada. Às 9 horas, subiram ao carro-comboio, que os levaria à borda do vale. Irmão Amaro e irmão Gustavo responsabilizavam-se pela caravana espiritual, composta por 32 elementos. Durante o percurso, trocaram entre si pouquíssimas palavras, destinando tempo para prece e meditação em pensamento salutar. Para alguns espíritos, era trabalho de costume, para outros, eram novos conhecimentos. Para Madalena, era ir ao encontro da felicidade. Otaviano fora localizado. Seu estado penalizava a todos, mas já estava sendo preparado para sua remoção. E assim, menos tensos, fizeram a viagem de retorno. Quando os portões de Pouso Alegre se desenharam à distância, foi um só agradecimento, uma só voz que se elevou ao espaço. Capítulo 10. De volta a Pouso Alegre. Acomodado em seu quarto, Otaviano dormia exausto, como se há séculos não descansasse. Estava sob os cuidados de uma excelente enfermeira, que há pouco habitava Pouso Alegre, mas que se dedicava ao trabalho com amor, facilitando sua reabilitação no plano espiritual com maiores possibilidades e em tempo mais rápido. Madalena, afastada, orava em seu favor,
fazendo-lhe proveitoso um encontro entre ambos. A cada dia, algo dentro dele despertava para a vida. Perguntava quando poderia sair, onde estavam seus conhecidos, que lugar era aquele e até quem ele era. Por muitas vezes, surpreendia-se indagando-se se realmente estava vivo ou morto. Admitindo ser morto, queria saber se ali era o inferno ou seria o purgatório. Pedia audiências com o dono daquele lugar. Queria ver Madalena. A um só tempo, ria e chorava de desespero, contorcia-se de dor, negava-se a orar, queria morrer. Madalena tudo acompanhava, silenciosa, confiante. Violeta, impaciente e nervosa, não reencontrava paz desde que ele ali ingressara. As crises de descontrole, raras ultimamente, agora tornavam-se constantes. Um sentimento penetrante de remorso a consumia. Orava, suplicante, a Deus para que esclarecesse, que lhe rompesse o véu do esquecimento, pois tudo era preferível diante da incerteza. Irmão Gustavo, bondoso como sempre, assistia, com palavras meigas, conselhos sábios. Violeta, muito em breve terá a resposta esperada. Terá o tempo que for preciso para se preparar, mas como receita lhe prescrevo que ore e perdoe Otaviano. Eu não o odeio, já não basta. Não quero seu mal, mas quero-o longe de mim. Se seus rancores, suas desavenças, entram em conflitos e criam problemas que a ele se ligam, creia, somente com ele os resolverá. Mas, irmão, eu tenho Pedro, que foi meu companheiro na terra, a quem eu quero muito bem. Não poderia ser sempre assim. Quando eu voltar a reencarnar, permita que seja ele novamente colocado em meu caminho, e juntos possamos construir o lar destruído. Por que é preciso Otaviano? Por quê? Violeta, Deus não nos concede a reencarnação para satisfazermos nossas vontades. Cada um de nós necessita de determinadas provas. Elas são o farol em nossas trevas, é por meio delas que nos encontramos, nos unimos, aprendemos a amar e a perdoar nossos inimigos. Você reencarnará, mas com compromissos, com responsabilidades. Uma vez lá, sua meta já estará traçada, não justificando, terá de repeti-la quantas vezes forem necessárias. Passando a mão sobre os cabelos ondulados de Violeta, irmão Gustavo levantou-lhe o rosto envergonhado. Precisa aprender que, na criação do Pai, todos estamos dentro dos mesmos desígnios, e a meta é uma só: conhecê-lo por meio do amor. Violeta debruçou-se em seu leito e chorou aliviada em sua tensão, mas não convencida de todo quanto a seu futuro. Era novamente primavera. A colônia Irmão Agostinho engalanava-se de flores por toda parte. Eram rosas, miosotes, cravos, crisântemos, flores do campo, árvores, arbustos e a relva macia e verde pincelava o quadro em seus retoques finais. Oh! Maravilha da natureza e da criação! Por toda parte existe a bênção divina, não só embelezando a existência, mas principalmente ensinando. Em toda obra de Deus existe vida, em tudo se nota sua sabedoria. Cristina acompanhava um enfermo em breve caminhada pelas alamedas, pensando que dentro de dias estaria em Pouso Alegre. Deixar irmão Agostinho para ir ao encontro dos amigos na casa de reabilitação era motivo de alegria para ela. Colheu lindo maço de flores para embelezar Pouso Alegre e levar lembranças da colônia. Cristina, fora de dúvida, poderia estar em plano mais alto, ampliando seus conhecimentos, adquirindo novas conquistas. Porém renunciara por amor, por humildade, no exemplo bela de fraternidade. Tivera uma encarnação de méritos, que lhe possibilitava ingresso a novos núcleos espirituais, mas ali estava e assim por ora desejava permanecer. Chegaram a Pouso Alegre por volta do meio-dia e, após abraçar os amigos,
imediatamente colocaram-se à disposição de irmão Gustavo. Este, na sala nova, instalada recentemente, verificava a aparelhagem, extasiado de emoção, pensando que para sua humilde casa era uma dádiva, e quantos espíritos teriam chances de recuperar-se com auxílio daquele instrumento. Cristina percorreu o olhar pela sala, atraindo sua atenção à tela bem à frente de uma cadeira anatômica colocada sobre uma placa metálica, em cujos braços havia botões correspondentes aos instalados na tela. Acima da cadeira, um disco rotativo acoplado com um refletor que dirigia sua luz à tela, processando a imagem. Deus permita que esta obra chegue logo à Terra. Um dia chegará, mas é preciso que a humanidade primeiro se torne espiritualizada. Não se penetra no passado por curiosidade, por causas imediatas, mas sim com o melhor dos objetivos, e aqueles que virem e ouvirem devem saber guardar para si. Não são permitidas violações dentro da natureza. Em todo ato de cooperação com amor, a discrição deve acompanhá-lo. Sem humildade e sigilo, as ações fenecem antes mesmo de brotar. Quem a este aparelho se submeter fará jus à nossa compreensão e carinho, esperando que, ao levantar-se desta cadeira, tenha dentro de si uma nova fé, uma nova esperança. Não somos ninguém para apontar, pois somos igualmente transgressores da lei divina. Vale-nos apenas ser instrumentos na obra de Deus, no caminho da verdade. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pedro, na hora precisa, submetia-se ao exame de consciência proveitoso. Um pouco nervoso, controlava-se, certo da necessidade. Acomodado confortavelmente, submeteu-se ao passe magnético transmitido por irmão Gustavo. Acionados dois botões instalados no braço da cadeira, imediatamente os correspondentes na tela acenderam suas luzes. Durante alguns minutos, o grupo dentro da sala permaneceu em prece. A tela resplandeceu e as primeiras imagens tiveram lugar. Pedro, consciente, observou-as com atenção. Dentro de um lar tranquilo, viu seus pais e viu Adolfo como seu irmão mais velho. Mais tarde, ambos constituíram família. Pedro, dentro de seu novo lar, viu uma garotinha. Já sabia que Violeta havia sido sua própria filha, mas mesmo assim a emoção foi quase incontrolável. Os anos se passaram e Violeta, já na adolescência, trazia-lhe dissabores incontáveis. Via-se como o pai aconselhá-la, sem nada conseguir, abandonou a luta mal começada, deixando-a agir ao bel prazer, sem proteção. Adolfo, querendo bem ao irmão, seguiu a sobrinha e, encontrando-a, tratou de lhe dar uma severa apreensão. Violeta, em casa, contou ao pai e este como fera voltou-se contra o irmão, desferindo-lhe insultos sem razão, pois, tomado de ira, ofendeu-lhe a esposa com calúnias injustas. Adolfo, revoltado, jurou vingança. Os dois irmãos, separados, nunca mais tornaram a se rever. Na vida espiritual, depois de longo tempo de incerteza, os três foram preparados para a nova encarnação. Pelo planejamento reencarnatório, Pedro seria o amparo a Violeta, na hora precisa, sentiria a humilhação de um lar ofendido, porém deveria vencer a dificuldade, permanecendo junto dela por muitos anos, apaziguando-se em sua negligência anterior. Violeta distanciar-se-ia de suas antigas paixões, sendo uma esposa fiel, uma mulher honesta em seus sentimentos. Adolfo, que seria aceito muito bem por ambos, pois no esquecimento do passado prevaleceria o amor fraternal, constataria a cena já conhecida, tendo a oportunidade de entender-se amigavelmente com Pedro, auxiliando no momento exato, amparando a prima, unindo o casal, dando testemunho de humildade e perdão. Mas, quando chamado a cumprir o seu dever, inconscientemente, voltando-lhe a antiga rivalidade, aproveitou-se da situação. Por falta de renúncia,
dissera Pedro as mesmas ofensas que um dia ele lhe dissera. Irmão Gustavo desligou o aparelho, auxiliou Pedro a levantar-se, aproximou-o de Adolfo também presente, e abraçando-os obtemperou. Sem serem inimigos, possuem débitos um para com o outro. Adolfo e Pedro olharam-se fundo nos olhos, como ao quererem penetrar-se mutuamente, quando por fim Adolfo se expressou. Perdão, meu irmão, sou mais culpado. Eu é que lhe peço perdão. Aceita-me novamente como irmão. Perdoe-me as fraquezas. Abraçaram-se, comovidos, na esperança sincera de juntos vencerem a si mesmos, durante a nova encarnação que por certo viria, e todas as lembranças se apagariam. Somente prevaleceriam os laços afetivos, o bom senso, a lição aprendida da moral e do amor. Unidos no trabalho caridoso de consolar a quem chora, certamente renovariam suas forças e libertar-se-iam, pouco a pouco, dos sentimentos menos puros que os visitariam como prova necessária ao reajuste espiritual. Capítulo 11. O despertar em Pouso Alegre. Na penumbra reinante, inspirando paz, o enfermo encontrava-se em sonoterapia. Irmão Gustavo, após aplicar-lhe o passe, dirigiu-se a Violeta. Acalme-se, é hora de despertarmos Otaviano, controle-se, porque verá somente a você. Tenha fé e seja ponderada. Ela, ao pé da cama, aguardava as reações que se seguiriam com ansiedade e temor. Não tinha coragem de enfrentar a situação, mas sabia ser preciso. Irmão Gustavo tocou a fronte de Otaviano e seus olhos se abriram, virou-se a reclamar alguma coisa e a voz lhe sumiu. Violeta, sempre impulsionada pelo bom irmão, pronunciou com dificuldade. Como está? Eu também moro aqui. Saia, porventura esqueceu-se de seu crime. O que deseja? Estou morto. Descontrolada, sem benevolência, ela desfechou-lhe toda a ira contida sabiamente pelos seus instrutores. Seu inescrupuloso. Roubou-me a honra, arrastou-me ao suicídio, destruiu meu lar, traiu a confiança de meu marido e ainda me ofende. Ah! Talvez eu tenha obrigação de agradecer à mulher que me tirou a vida. Eu? Está louco? Matei-me é certo, mas nunca você, nunca. Já em desespero, Violeta começou a pedir. Ajudem-me, ajudem-me. Ore, dizia irmão Gustavo, ore, minha filha. Pôs-se a declamar com todo o sentimento que conseguia a prece ensinada por Jesus e, conforme as palavras lhe saíam dos lábios, sua mente se aclarava. Via-se a pegar o copo com água, despejar nele o veneno, falando ao irônico Otaviano. Veja. Juro que me matarei agora, bem à sua frente, para que sinta remorso pelo resto da vida. Não teria coragem, disse ele rindo, incrédulo. Para quê? A vida é tão boa. Vendo-lhe o cinismo, como um furacão, passou-lhe pela cabeça um pensamento sinistro. Vou matá-lo. Morreremos juntos. Voltou à cozinha apoderando-se de outro copo. Não saberia dizer quanto tempo lá ficou, mas ao voltar para a sala já não mais o encontrou. Possuída pelo rancor, saiu em busca de seu algoz. Vociferando internamente, chegou à casa dele, entrando sem preâmbulos, na intenção de desfechar-lhe toda a revolta. Estava tão desorientada que nem notou que a porta já estava aberta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas a ela estava reservada uma grande surpresa, pois na cama Otaviano rolava de um lado para outro, contorcendo-se de dor. Olhou-o sem piedade. Não sabia como, mas ele estava morrendo. Arrependido de seu ato, ao ver Violeta,
Otaviano suplicou-lhe ajuda. Era a única pessoa que poderia socorrê-lo e salvar-lhe a vida, mas ela se recusara. Fosse atendido a tempo, a dose do veneno por ele ingerido não teria-lhe sido fatal. Mas Violeta permanecera inabalável, deixando-o entregue à sua sorte. Apressada e desorientada, Violeta regressou à sua casa e deu continuidade ao seu intento, tomando de uma única vez a dose fatal do veneno, deixando a vida na terra antes mesmo que Otaviano, que para desencanar lutara por longas horas, envolto pelo sentimento de vingança, por achar que havia caído numa cilada armada por Violeta, quando, na verdade, antes de sair, Otaviano se servira inadvertidamente do copo de água que Violeta anteriormente lhe mostrara. Incrédulo, jamais imaginaria ter ali realmente veneno com o qual há pouco tempo antes ela dizia querer dar cabo à sua própria vida. A cena também fora presenciada por Adolfo. Violeta, desnorteada pelas lembranças, queria fugir dali, mas Cristina a abraçou carinhosamente, ouvindo com benevolência seus desabafos. Eram essas as lembranças que me atormentavam. Sou tão assassina quanto qualquer outro criminoso. Com quem fala? Perguntou Otaviano. Com uma benfeitora. Quero que saiba que estou desesperada, pois eu odiei tanto pelo que me fez, ignorando minha ação ignóbil em relação a você. Pouso Alegre nos oferece reconciliação e nada mais impede de esquecer as desavenças, procurando nos entender. Perdoe-me, sou por demais insensata. Culpo-me, culpo-me. Quer que a perdoe? Como se isso fosse tão simples. Por favor, estou sendo sincera, junto a nós estão muitos amigos. Você ainda não os vê, mas eles são testemunhas de meu arrependimento. Ah! Se eu pudesse voltar atrás. Então, faça-me um favor. Se quer mesmo me ajudar, há duas pessoas que quero ver. Minha mãe e Madalena. Violeta desejou esclarecer-lhe que bastaria um só pedido sincero dirigido aos céus e sua visão se aclararia, na alegria imensa de ver Madalena a seu lado, porém a emoção a impediu, pois Cristina se tornava visível diante de Otaviano. Esfregando os olhos como a não acreditar, a silhueta à sua frente pouco a pouco se formava. Extasiado, de um só salto, sentou-se ao leito, olhando-a sussurrou primeiro, para depois repetir emocionado. Mãe, minha mãe, onde estava? Cristina o recebeu nos braços comovidamente. Não importava quem fora. Tinha como filho da alma, como irmão em Cristo. Filho adorado, quanto desejei este momento. Peço-lhe não entristeça, nublando-o com a incompreensão, por piedade, não agrave seus compromissos com mais uma falta de amor. Eu sei que dentro de seu coração existe o lado bom, pois sabe ser generoso quando quer, eu sei que é capaz de amar. Não me negue esta alegria, deve entender-se com Violeta, pois se analisar bem, verá ser você a mola principal a impulsionar toda esta situação. Se tivesse sido correto em seus deveres, respeitando seu semelhante, nada teria acontecido. Mãe, não quero negar um pedido seu agora, não quero que se afaste de mim novamente. Cristina, puxando Violeta, tomou-lhe a mão, unindo-a com a de Otaviano. Levantou a cabeça dele com os dedos e fê-lo olhar nos olhos lacrimosos de Violeta. Amem-se, perdoem-se, meus filhos. Violeta chorava, incontrolável. Otaviano tinha os olhos marejados de lágrimas como os da mãe, e num desprendimento onde só o amor triunfa, Cristina afastou-se do filho, unindo o casal em um plexo de compreensão. Madalena, a poucos passos, rendia graças ao Senhor por tão grande felicidade. Naquele momento, ela, que os abençoava pelo gesto de humildade, sentiu Cristina chegar-se, abraçando-a. Somos duas mães a chorar pelo mesmo filho. Distanciada estou da grandeza de sua maternidade,
pois eu só lhe dei a vida, e a você coube criá-lo, obrigação por mim abandonada. Em outra encarnação, apenas o acompanhei alguns anos como esposa, desejando ser mãe. Este momento é todo seu, irmã. Eu ainda muito preciso chorar a minha dor e arrependimento, a fim de expiar meu erro, e só depois poderei abraçá-lo. O reencontro fora feito não para Violeta defrontar-se com Otaviano, mas consigo mesma. Era de fundamental importância, pois tomando-se por vítima, ela arrogava-se o direito de julgá-lo sem julgar-se. Na realidade, fora ele o provocador direto, porém não cabia-lhe o direito de justiça. Chamada a socorrê-lo, jogou fora a oportunidade de reconciliação, pois, ao deixá-lo morrer, contribuiu de forma sistemática para o triste desfecho. Aos olhos da lei, era tida como criminosa. Madalena perdia-se nas próprias lembranças que a faziam sofrer. Via-se entregando o próprio filho logo ao nascer uma casa de amparo ao menor. Mais tarde, Cristina o recebeu, tomando-o como filho. Porém sabia que em Otaviano germinara uma revolta pelo abandono sofrido, pois ainda adolescente desejara destruir o mundo, destruindo-se. Jovem, encontrou-se com Violeta. A atração foi recíproca, iniciando assim o namoro. Madalena lembrava-se da enfermidade que aprendeu ao leito durante 15 anos, um tempo de arrependimento, lágrimas e súplicas para ver o filho. Na vida espiritual, durante longos anos, sofreu agonia de sua inconsequência. Capacitada finalmente à nova encarnação, mostrou-se digna da lição aprendida, dando ao filho o amor outrora negado, sendo para ele o amparo de todas as horas. Fora a esposa, impossibilitada que estava de dar a vida a outro ser. Abraçando os laços do corpo, uniu também os da alma, pois o Otaviano de hoje a adorava. O amor que ela lhe transmitira em poucos anos fora tão imenso que sufocara qualquer incompreensão, fez de sua vida a dele. Mas ainda lutava pela conquista do filho perdido, não por ele, que a aceitaria sem relutância, mas por ela, que não se achava à altura de tão grande dádiva. Ter saldado sua dívida. Este direito pertencia a Cristina, que por 2 vezes o acolhera, materna, amando tanto quanto ela, renunciando por ele às mais altas aspirações, vinculando-se em irmão Agostinho, aguardando o momento chegado. Durante 45 anos de vida espiritual, aguardou a volta do filho, e agora, feliz como nunca, abraçava-o de volta ao lar, unindo-o a Violeta, abençoando Madalena, que lutara sem esmorecer por seu triunfo. Otaviano a elas chegara aí, com dificuldades, é certo, abrangeria maiores conhecimentos no futuro. Não seria de imediato a mudança, porém dono de um coração que por muitas vezes não o traíra, conquistara amigos e tivera amor pelas crianças. E este fator explorado chegaria a outros, os quais, chamados à razão, se ramificariam em busca incessante do bem. Ainda na semi-penumbra do quarto, Otaviano abraçou mais uma vez a mãe que ele conhecia, olhando com olhar indefinido para Violeta, mas em que já se podiam notar os primeiros sentimentos experimentados quando a vira na última reencarnação. Voltaram-lhe levemente as lembranças, parecendo-lhe doce a alma acariciá-la, amá-la, perdoá-la. Mãe, quanto desejei vê-la, quanto a chamei, quando preso em local horripilante. Não saia mais do meu lado. Saiba, meu filho, que nunca nos apartamos da universalidade a que estamos submetidos, portanto compete-nos amar a todos com a mesma intensidade. Assisti aflita, lacrimosa, às tristes decorrências provindas dos caminhos por você seguidos, aguardei, ansiosa por abraçá-lo e vê-lo em abrigo. Desejo-lhe o melhor e o melhor para você é voltar à terra, riscando temporariamente o passado, sendo honesto, trabalhador, distanciando-se das más influências a que tende, e somente pelo sacrifício, pela dor, pelas novas vicissitudes que encontrar,
conseguirá distanciar-se desse passado, e ser mais feliz. Mas, mãe, se novamente me fizer homem, repetirei tudo, não sou forte. Será minha mãe novamente. Não lhe posso afirmar, pois não me compete. Quanto ao repetir tudo novamente, é possível, se não se preparar. Terá tempo e oportunidade. Levante-se hoje mesmo, e ponha-se ao trabalho agora. Auxilie os mais fracos, estude e aprenda a ser útil. Quando estiver novamente na carne, vencerá-se mesmo através de uma vida sensata, reta e digna. Quero ouvi-la, desejo fazer o que me pede. Ótimo, comece então por perdoar de coração Violeta. Agradeça a ela se também o perdoar. Procure seus antigos companheiros e ensine-os que existe vida melhor. Tire-os dos vícios. Incentive-os ao trabalho, com palavras, com exemplos. Desce à terra na condição de espírito desencarnado, leve Violeta consigo e ambos, querendo-se bem, ensinarão muitos outros a quererem-se bem também. Violeta, aceita-me como companheiro, ensinando-me tudo o que aprendeu? Tocada bem no fundo, pelo gesto de humildade seguido pelo pedido inesperado, Violeta respondeu: permita-me aprender com você, Deus nos concede oportunidades incessantemente. Na fisionomia de Otaviano o mar confortante transpareceu, e o dia já quase amanhecia, quando ambos deixaram o quarto e acomodaram-se no pátio. Violeta apanhou duas pequeninas flores e sorrindo meigamente, entregou-as ao novo amigo. Espero que goste de Pouso Alegre de mim também, já que vamos caminhar juntos por muito tempo. Sinto que sempre gostei de você, esse tempo todo foi um lapso, um equívoco em nossa vida, mas gostaria de ver Madalena, saber dela, onde está. Mais próxima do que imagina. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Uma nova reencarnação. 6 meses se passaram, ocupando-os no preparo para a nova reencarnação. No dia marcado, chegaram logo pela manhã. Violeta, antes de qualquer atividade, quis primeiro visitar Pedro no hospital. Otaviano preferiu aguardá-la. Enquanto esperava, caminhando lentamente pelas ruas, foi pouco a pouco tomando um rumo certo, pois seus passos irremediavelmente conduziram-no ao passado, na busca por Madalena, ao quarto em que vivera e morrera. Entrou e notou que estranhos o habitavam, e tudo estava mudado. Recostou-se ao solo, buscando em suas lembranças incansável e meiga companheira de outrora. Tentava retirar do arquivo da memória as cenas de sua vida. Um torpor momentâneo o invadiu, quando vislumbrou nobre mansão, em que ele, príncipe déspota, a todos comandava sem piedade. Observou a ampla extensão de terra, negros acorrentados que o amaldiçoavam. Viu Madalena, para seu espanto, como uma escrava, cuja beleza e graça o fascinava aproveitando-se de sua posição, tomou-a para si. Do amplo palácio viu sair um escravo, que, tomado de ira, o apunhala mortalmente, em defesa da jovem cativa. Das escadas marmóreas desce a elegante dama. Era Violeta que aos soluços tenta reerguê-lo, pois era seu marido. Viu Pedro, amigo íntimo de Violeta. Otaviano arregalou os olhos, esforçando-se por aprofundar-se mais, porém a imagem desapareceu, e à sua frente estava Violeta. Fora rico e invejado. Nada aproveitara, só desperdiçara, e fizera-se déspota de pobres criaturas. Voltando a Cani novamente, como filho do homem que lhe tirara a vida e da mulher ultrajada, o ódio de ambos ainda não refreado o relegou ao abandono, sendo criado por mãos caridosas. Em nova encarnação, conhecera Madalena, e a antiga atração fez desposá-la, porém encontrou na esposa não mais a ex-escrava,
mas a mãe que o abandonara. Levantou-se do chão em que se sentara por horas, apoiou-se em Violeta e ambos saíram da casa onde tantas lembranças afloraram, mas ambos sabiam que era preciso caminhar para a frente. Conhecer o passado teria de lhes ser proveitoso para o futuro. Um pouco atordoados, amparando-se mutuamente, caminhavam lado a lado. Violeta lembrou de que tinham um compromisso importante para aquela noite e não poderiam deixar de cumpri-lo. Não seria o primeiro tropeço a lhes impedir. Otaviano concordou e puseram-se rapidamente a seguir para a reunião que os aguardava no presídio. Chegaram cedo e sentaram-se logo à frente. Observaram que detentos parcialmente desligados do envoltório físico estavam presentes. Entraram também no salão alguns encanados que em hora de repouso se dedicavam à sublime tarefa de auxílio aos pobres caídos em trevas. Entre eles, Otaviano distinguiu dois que se abraçaram felizes pelo reencontro. Quando as últimas palavras encerraram a preleção, aproximou-se curioso de ambos. Vocês se conhecem há muito tempo? Oh! Sim, de vidas passadas, respondeu o mais velho. Quase todas as noites, eu e meu amigo nos encontramos aqui, embora no corpo jamais nos tenhamos visto. Em espírito, unimo-nos para colaborar no que nos é possível. Otaviano olhou-os num misto de curiosidade e simpatia, sem saber que um fora o pai de Madalena e o outro, Vicente, seu incansável companheiro de tarefas. Amigo, disse-lhe Vicente, alegramo-nos em vê-lo, mas não somos tão livres quanto você, pois o corpo, bendito santuário, nos aguarda. Ambos se despediram, rumando a pontos diferentes. Otaviano era forçoso admitir que dois espíritos amigos, distanciados pelos caminhos terrenos, encontram-se espiritualmente, pois não existem barreiras para dois corações que se unem por sinceros laços de afeto. Pedro, que acabava de chegar, observava-os, aguardando ocasião para aproximar-se. Aproveitando-se do episódio, chegou mais perto e foi falando, amistoso. Vejam, os dois companheiros que há pouco saíram são nossos colaboradores anônimos, pois lembram-nos de que nosso afeto não deve ser restrito, se queremos vencer batalhas no bem, mas sim ilimitado. Otaviano olhou surpreso e apenas respondeu. Não posso voltar atrás no que fiz a você, mas hoje não só me arrependo como também me envergonho profundamente. Eu também me envergonho de muitos fatos. Como vê, estamos na mesma situação. Você nada fez, eu sim, aproveitei-me de sua ingenuidade. Saiba que eu e Violeta nos casamos por um querer bem infinito, é verdade, alicerçado em compromisso fraterno que mantemos desde encarnações pregressas. Eu sim fracassei. Deveria tê-la amparado, sido forte diante das adversidades, porém nada fiz. Não sou menos culpado. Sejamos amigos, unidos seremos mais fortes nas dificuldades que hão de vir. Otaviano, lembrando-se de sua figura nas escadarias da enorme mansão, indagou. Você já teve ocasião de sonhar com o passado? Ah! É imprescindível que isto nos aconteça um dia para podermos sentir de perto o quão ínfimos somos para exigirmos egoisticamente mais do que merecemos. Nós já nos encontramos antes, sabia? Sim. Eu fui marido de Violeta, disse com receio. Vocês me traíram. Você foi assassinado por causa de Madalena, e o assassino lhe foi pai na encarnação seguinte. E eu, casado, deixei-me encantar por Violeta, concluiu Pedro. Eu fiz o mesmo com você. Então estamos certos, disse brincalhão Pedro, sorrindo amigavelmente. Violeta os ouvia constrangida, sentindo o elo existente entre ambos, até que não se contendo mais rompeu em soluços. Sentiu a mão suave em seus ombros.
ergueu os olhos e deu com os de Otaviano. Momento sublime. Duas almas com um passado em comum se reencontravam novamente, com marcas a lhes doerem profundamente. Mas benditas cicatrizes, que lhes seria mostras contínuas do caminho certo a seguir. Abraçaram-se, e seus corações se uniram como há muito já deveriam estar. Pedro! Exclamou Violeta, obrigada por sua bondade. Para mim ele será sempre o melhor de todos os pais, pois é assim que o vejo. Pedro os abraçou comovidamente. Faço neste momento o que há muito tempo atrás deveria ter feito. Prometo orientá-los, ampará-los para a vida futura, como todo pai deve fazer por seus filhos. Quem os olhasse, perceberia dois jovens em pleno alvorecer dos anos, e um senhor cujo tempo embranquecera os cabelos castanhos. Capítulo 13. O reencontro com Madalena. Madalena, em Pouso Alegre, aguardava ansiosa as notícias provenientes da terra, onde o alvo de sua ternura dava passos decisivos para a vida futura. Ao ver Otaviano e Violeta unirem-se por um amor contido pelas vicissitudes da vida, percebeu o quanto deveria lutar para tornar cada vez mais forte aquele vínculo do passado no mais indestrutível laço do matrimônio das almas. O quanto se sentiu mãe, vendo os jovens que se abraçavam, o quanto desejou estreitá-los em seu regaço amoroso. Passaram-se dias de paz e reconforto à sua alma amiga e conselheira dos aflitos, enquanto Otaviano e Violeta caminhavam trabalhando e aprendendo na terra, erguendo os caídos com palavras de consolo. Observava-os felizes por serem úteis, descobrindo-se em cada palavra, em cada gesto. Outras vezes ocultava-se próxima, sentindo-os bem de perto, com enorme sensação de júbilo ao vê-los em paz. 2 anos se passaram e Otaviano, prestes a retornar a Pouso Alegre juntamente com a companheira de todas as horas, já sentia a saudade imensa dos amigos com os quais acostumara-se a conviver. À noite, foi ao presídio para assistir à conferência habitual e despedir-se dos companheiros mais afeiçoados. Após a palestra, dirigiu-se ao senhor encarnado já bem conhecido Seu amigo Vicente hoje não veio? Adoeceu gravemente, antes de vir à reunião. Senti-me atraído à sua casa e pude vê-lo prostrado ao leito, quase sem forças. Uma doença incurável levará ao túmulo, libertando o espírito já cansado. Diante da notícia, Otaviano e Violeta dirigiram-se à casa do amigo enfermo, que, agonizante, se debatia com a chamada morte. Dos vários espíritos que o cercavam, destacou uma senhora que lhe suscitou lembranças. Onde a teria visto? Sem explicações, seu coração palpitou forte ao sentir o doce olhar da desconhecida pousar sobre o seu. Vencendo a atração inexplicável, aproximou-se do enfermo, cujos olhos do corpo, semicerrados, traziam a marca dos derradeiros instantes, contrastando com sua visão espiritual, que compreendia o que se passava, observando os amigos à sua volta, recebendo socorro espiritual. Otaviano sentiu calmo, querido e cercado de toda a atenção, que ele reconhecia, agradecido. Mais alguns instantes e o desligamento foi completado, surgindo o espírito marcado por suas últimas lutas, mas profundamente feliz. Saudou os companheiros brevemente, inclusive a ele, Otaviano, para depois descansar no braço amigo que se estendia reconfortante. Os daquela senhora que tanto impressionara. Abraçados, como se já há muito tempo aguardassem aquela união, entraram no carro hospitalar, onde Otaviano reconhecera as insígnias de Pouso Alegre. Para o encarnado, habituado à prece, às boas companhias, a pensamentos salutares, a contatos com os obreiros do além, o transe da desencarnação efetua-se sem transtornos, deixando o corpo como um fardo pesado, torna-se leve e flutuante. Nada se perde do que foi adquirido. Amizades, estudos, compreensões, afetos, tudo se vincula no arquivo dos sentimentos e da memória,
guardando as sensações que elevam o espírito, reerguendo no futuro a cada incerteza, auxiliando-o a subir moral e intelectualmente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em Pouso Alegre, Madalena cercava Vicente de cuidados. Agradecia a Deus por ele ter voltado vitorioso. Apesar de muito ainda faltar para a felicidade maior, ele havia dado, com maestria e destreza, tudo de si. Senhor, um dia me vi envolta por seus braços amigos, transportando-me para esta nova vida. Hoje aconchego este companheiro de luta em meus próprios braços. Obrigada, Pai. Turvado por forte neblina, afigurava-se no horizonte um castelo, envolvido por muita paz, demonstrando ser ele uma fonte de bondade e de luz. Era o lar amigo, onde Madalena e Vicente seriam recebidos com muito carinho. Enquanto isso, Violeta e Otaviano, deixando a terra, já se aproximavam de Pouso Alegre e, divisando seu contorno ainda à distância, sentiam coroar de êxito seus espíritos saudosos. Os dias passavam. Otaviano a cada dia aprendia uma nova lição, trabalhando sempre. Fizera descobertas importantes para o seu progresso. Sabia agora que o Vicente fora não somente aquele escravo que lhe tirara a vida, mas também o seu próprio pai na encarnação seguinte, pois lhe devia isso. Lutou muito em seu interior com a descoberta, mas conseguiu entender que o perdão era a mais bela forma de amar. Contudo, queria ver a mãe que o abandonara e não sabia onde estava. Sua busca não foi em vão. Há sempre um momento certo para o reencontro. E esse dia chegou da forma mais singela aos corações de ambos. A sala iluminou-se de uma luz fosforescente violácea, dando entrada à mesma senhora que ele vira ao lado da cama de Vicente no momento do desencarne. Ela o olhou sorrindo e sem preâmbulos foi dizendo: Meu filho, errei. Não soube respeitar os divinos deveres da criação. Rogo-lhe seu perdão. Cristina lhe fora mãe em 2 etapas sucessivas, e bem sei que seus carinhos filiais a ela pertencem, pois ainda não os mereço. Peço apenas compreensão para quem sofre e ora por você constantemente. Otaviano, surpreendido, colocando seus pensamentos em ordem, sentiu que deveria pôr em prática os conhecimentos aprendidos, que era aquela hora do perdão. Tomou as mãos da genitora e com respeito as beijou. Tocado por profundo sentimento, chamou afetuosamente o pai a participar do momento reconciliador, pois ele também o merecia. Apesar de toda aquela felicidade reinante, Otaviano sentia a falta de alguém. Madalena. Arriscou-se na pergunta. Meus pais, onde está Madalena? Foi ela o anjo bom de minha vida. Quero desculpar-me, agradecer-lhe. Ama esta senhora que foi sua mãe com sinceridade. Não poderia ser diferente. Então verá Madalena. Diante de Otaviano, a imagem da senhora começou a se transformar e, pouco a pouco, surgia Madalena tão bela e resplandecente quanto a outra figura, mas com os contornos fisionômicos que lhe guardava vivos na lembrança. Adiantando-se na caminhada do aprendizado, a mãe que ontem abandonara Otaviano voltara na última experiência terrestre como sua esposa, Madalena, a incansável companheira que não medira esforços para afastá-lo do mau caminho. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que mais preciso para render-lhe graças pela eternidade? Meu Pai, perdoe-me como vos agradeço por ter me concedido a mais bondosa e querida das mães. A prece sincera, aflorada espontaneamente, abriu seus sentimentos com a força de um raio atravessando o espaço. A pequena sala inundou-se de luz e Otaviano percebeu que de seu tórax tênues raios surgiam, pois pela prece, fiel companheira, comunicava-se com Deus. Vencia mais uma barreira, deixando para trás as vestes rotas dos desviados,
para começar a vestir-se com as túnicas próprias dos desejosos de redimir-se. Meu filho, pediu-lhe Vicente, nossa felicidade é imensa, porém há irmãos que sofrem. O vale onde durante anos você viveu precisa de nossos cuidados e esperamos contar com você para trazermos a este recanto de paz aqueles que, como nós, buscam lenitivo. Seria para mim a felicidade completa. Louvo os seus desejos. Nossa caravana partirá amanhã e você fará parte dela. O dia mal se aclarava, quando partiram esperançosos de Pouso Alegre. Entre seus ocupantes, encontrava-se o espírito de outro Otaviano. Ao ver o lugar, sentiu calafrios, um medo inexplicável, fazendo-o recuar a passos vacilantes por várias vezes. Mas, à medida que o tempo passava, foi adquirindo certa estabilidade, acostumando-se a observar sem sintomas negativos o que lhe era muito familiar. Recordou sua passagem por ali e, comparando-a com a vida de agora, concluía quanto tempo perdera e lastimava-se sinceramente. Durante 4 meses, incansavelmente, no escuro e tenebroso vale, os espíritos obreiros trabalharam, onde a massa compacta de vibrações emitidas sufocavam, asfixiavam, mas pouco a pouco elas as tornavam mais amenas, até quando o irmão Gustavo deu por encerrado o exaustivo trabalho, fazendo a limpeza necessária das impurezas das vibrações. Tornada a região mais acessível, felizes retornaram ao lar amigo, com o troféu da vitória elevado aos céus. Otaviano alçava ao infinito, sob forma de prece, espargindo de suas mãos erguidas ao espaço uma coroa de luz escrita: Obrigado, Senhor. Ele, que pela vida toda desejara o troféu da vitória por meio dos jogos de azar, ganhava-o agora, por meio da partida consigo mesmo, compreendendo nada existir de mais belo e concreto. Era de seu interior que se elevava a vitória difícil, mas registrada pela eternidade. Capítulo 14. A reencarnação. O coração da menina palpitava ansioso porque, na humilde casa, iria nascer um pequenino ser. A mãe aguardava em súplicas e gemidos a hora que tardava em demasia. O avô, que sempre fora bem-vindo naquele lar modesto, correu ao pedido da órfã que lhe viera avisar que a mãe iria lhe dar um irmãozinho e precisava de ajuda. O pai, falecido meses antes, deixara uma lacuna no seio da família, provocando o nascimento prematuro do bebê. Era Violeta que reencarnava. Quanto a Otaviano, nascera anos antes em lar abastado, onde 3 figuras se destacavam. A mãe, que imatura e inconstante, esbanjava a fortuna do marido; o pai, rico e descendente de família de nome respeitável, que vivia a embebedar-se e a entreter-se no jogo, pouco preocupado com princípios de educação e dignidade, e uma devotada avó, a quem ele atribuía amor filial. Fora ela quem o acompanhara desde o nascimento e quem lhe transmitia todo o ensinamento que obtivera através do espiritismo, o que cada vez mais arraigava-se em seu ser. Anos mais tarde, Violeta e Otaviano se encontraram. Vieram o noivado e o casamento. Os 2 avós sabiam pela voz da alma que ambos eram espíritos afins, que se cumpria o que há muito estava firmado. No casamento, pela vidência, a bondosa senhora havia muitos amigos do plano maior felicitando um momento importante de júbilo para o plano espiritual, pois se concretizava a união de 2 espíritos ligados por compromissos graves, que com o aprendizado do perdão e do amor ao próximo procurariam corrigir os deslizes do passado. Madalena, reencarnada como avó, assumira o papel de mãe diante daquele filho, e o avô, que outro não era senão Pedro, desfazia-se em esmeros paternais à filha de outrora dando-lhe agora proteção negada. 2 anos se passaram e o casal aguardava ansioso a vinda de seu primogênito. Ao término da gestação, Violeta deu à luz 2 meninos gêmeos. Eram Vicente e Adolfo que reencarnavam. Os 2 garotos cresciam e tudo corria maravilhosamente,
quando o fato veio constranger a harmoniosa família. O avô adoeceu gravemente e todos sabiam que era o fim que se aproximava. Em sua larga jornada terrena, o espírito de Pedro fora realmente uma alma digna e benemérita. Um ano depois, era a vez da avó, aquela a quem devotavam grande afeição e a quem deviam toda sua formação moral e espiritual, de partir igualmente da terra. Tanto Pedro como Madalena, ao verem-se novamente desencarnados, em lucidez extraordinária, num relâmpago, rememoraram com exatidão todo o passado, rendendo infinitas graças ao Senhor pela oportunidade e bom aproveitamento de todos os que lhes eram afins. Na terra, Otaviano, Violeta e os dois filhos, em louvor e agradecimento aos dois velhinhos, dedicavam-se com afinco às obras de caridade. Violeta procurava amparar as mães solteiras e as criancinhas sem lar. Otaviano atendia aos hospitais com tratamentos alcoólatras e toxicomanos. Os dois irmãos demonstravam fortes tendências espiritualistas, pelo coração generoso. 10 anos se passaram e Violeta, rudemente castigada por problemas de saúde, via-se presa ao leito, sem esperanças de melhoras. Otaviano e os filhos, desolados, recorriam a todos os recursos, resguardando aquela que lhes era muito cara, porém intimamente sabiam ser muito difícil debelar o câncer, no estágio em que já se encontrava. O sofrimento foi muito grande e, numa tarde, após violenta crise, num desencarne doloroso, ela deixou o corpo, para grande tristeza dos seus. Sofrendo ainda, Violeta, sob cuidados de mãos amigas, com visível dificuldade, fora transportada a Pouso Alegre, onde os companheiros a aguardavam, com um longo abraço de boas-vindas àquelas paragens, que ela tanto conhecia e que foram decisivas para a encarnação que ora se findava. Após 3 anos, em que Otaviano e seus filhos mais do que antes abraçaram as lides espirituais e caritativas, novamente a tristeza lhes visitou o lar. Desta feita, era Adolfo quem magoava o coração paterno, com mais uma perda. No laboratório em que trabalhava, sem perceber, numa infeliz casualidade para os encarnados, ingeriu de um só gole veneno fatal, não havendo possibilidade alguma de salvá-lo. Capítulo 15. Retorno a Pouso Alegre. Otaviano sentia, era inegável, o golpe rude da vida que arrebatara aos seus. Mas, auxiliadas pelo filho ao seu lado, a incutir-lhe uma força espiritual muito acima da dele, concluiu, conformado, que os destinos das criaturas são traçados por elas mesmas, através das sucessivas reencarnações. Tomando rédeas novamente no trabalho, sempre ao lado daquele filho generoso e compreensivo, dispersou a tristeza e o desalento, refletindo em seu rosto a expressão de um homem amadurecido pelo sofrimento e consciente de suas responsabilidades. Passaram-se mais alguns anos e o filho de Otaviano formava-se em medicina, dando-lhe grande alegria. No dia em que o jovem doutor receberia seu diploma, ambos se aprontaram com esmero para a cerimônia que logo mais à noite seria realizada. Estacionaram um carro em frente ao teatro e desceram. Distraídos, tarde demais perceberam, ao atravessar a rua, um caminhão em alta velocidade aproximando-se desgovernado. Ao perceber de relance que o caminhão escolheria, o rapaz, imediatamente puxou o pai, resguardando-o, sendo duramente colhido pelo veículo. Otaviano estava vivo, mas o filho jazia morto. Salvar o pai, em troca de sua própria vida. Para ele, o golpe foi esmagador. Perder o grande companheiro de sua existência fora rude demais. Após os funerais, trancou-se em seu quarto e, dias após dias, orou pedindo forças para suportar as vicissitudes que a vida lhe reservara e que talvez ainda não estivessem findas. Certa tarde, recebeu um comunicado referente à sua mãe, já bem idosa. A criada de confiança dizia-lhe ao telefone que ela estava muito mal, pois desde o dia do sepultamento do neto julgara-se ao leito e de lá não mais saíra.
Otaviano, tão rápido quanto lhe permitiram as forças, atendeu ao chamado. Porém era tarde demais e viu-se novamente despedindo-se de um parente terreno, certo de encontrá-lo um dia, quando finda estivesse sua jornada. Único herdeiro das propriedades de seus pais, viu-se ultrapassando mais de meio século de existência, dono de considerável fortuna. Mas o que fazer dela, e para quê, se já não tinha com quem compartilhar? Sem hesitar, fez da antiga casa de seus pais um lar para idosos. Processou modificações na construção, requisitou médicos, enfermeiras e, instalando um ambulatório, surgiu um lar hospital para a velhice desamparada. Até o fim de seus dias, trabalhou e distribuiu palavras de esperança. Foi realmente um espírito cumpridor da palavra empenhada ao encarnar, até quando, de sorriso estampado na face, num dia triste para quantos permaneciam ainda na carne, mas alegre para ele e para os espíritos amigos, abandonou o velho corpo, caminhando levemente para Pouso Alegre, ciente de que seus filhos, sua esposa e os adorados avós, o aguardariam em plano maior, e quando ele fosse merecedor os veria. Mas, em verdade, seus entes queridos o aguardavam saudosos e, apenas minutos após o desencarne, Otaviano já os abraçava. Na terra, choravam a perda preciosa do colaborador sem par, de alma generosa e boa, de espírito lúcido em sua fé, no testemunho da caridade, pelo exemplo vivo do cristianismo. Deus, pela grandeza imensurável de sua bondade, observa radiante um passo decisivo de seus filhos para mais perto de si, sem nunca os humilhar com os desagravos do passado, mas para exaltá-los nos progressos do futuro. Maravilha da criação! Dar ao espírito o esquecimento temporário das vidas pregressas e a essência de seu Criador. A eternidade. Epílogo. Em Pouso Alegre, Madalena e Vicente assumiram as aparências da penúltima encarnação, por lhes serem caras ao coração. Otaviano e Violeta permaneciam como na última, em que, ditosos, haviam enfim construído o lar, que há muito teria sido solidificado sob bases de compreensão, se não fossem os erros cometidos. Adolfo era-lhes o filho do coração e Pedro o avô tão querido. Irmão Gustavo, como sempre ativo em seus deveres, naquela tarde em que a todos parecia que Pouso Alegre se modificara, reuniu os seus colaboradores e expressou-se. Queridos amigos, durante 2 séculos aqui permaneço procurando dar de mim o melhor, tempo esse que aprendi a amá-los como filhos, dando-lhes um pouco do que sei. Hoje despeço-me para uma vida no campo terreno, necessária dentro da lei do progresso. Deixo-os em companhia do dedicado irmão Luciano, assegurando ser ele um espírito valoroso, capacitado para esta tarefa, recebendo-a por justo mérito. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Luciano tomou da palavra, agradecendo e, aproveitando o fato de estarem todos reunidos em sua primeira tarefa, comunicou-lhes. Hoje, o dia de real alegria e de um pouco de saudade. Como sabem, não é somente de irmão Gustavo que nos despedimos, pois alguns de nossos colaboradores nos deixarão temporariamente para seguirem a colônia Irmão Agostinho, onde poderão aperfeiçoar-se mais no campo intelectual e moral. De minha parte, espero corresponder ao que o plano maior espera de mim. Após mais algumas palavras e posteriores cumprimentos de felicitações, Violeta aproximou-se não só para abraçá-lo como também para explicar-se. Irmão, invade-me intensa alegria o desejo dos companheiros da colônia, porém de bom grado, sendo possível, cederia a oportunidade a Otaviano. Bem, disse raciocinando mais calma, se ele não for, peço licença para ficar também. Violeta, cumpre o que lhe compete, e não vacile quanto à providência que a tudo governa com sabedoria. Deseja deixar Pouso Alegre, Otaviano? Perguntou o orientador. Oh! Não. Amo a todos deste cantinho, disse sorrindo.
Mas Violeta deseja inverter. Ela fica em Pouso Alegre enquanto você segue irmão Agostinho. Mas não temos o direito de mudar decisões do alto. Violeta é referida para seguir a colônia, e não eu. Exatamente assim deve ser. E dirigindo-se à moça continuou. Não se rebele contra os ditames, embora sejam nobres seus desejos, nada a impede de ver Otaviano. Teremos grande prazer em sua vinda a estes sítios, que estarão sempre a seu dispor. Conformada, Violeta viu-se na obrigatoriedade de despedir-se apressada, pois o carro que os transportaria já se aproximava. Em meio aos acenos, lágrimas e sorrisos, mas seguramente numa grande felicidade geral, partiu o veículo levando consigo corações esperançosos e ávidos por trabalhar e aprender. Quando o carro sumia no espaço, distinguindo apenas na imensidão um pontinho muito pequeno, Otaviano decidiu voltar às suas ocupações, embora com grande lacuna aberta em seu íntimo, pois naqueles poucos minutos que se antecederam, todos os entes que lhe eram caros partiram. E ele muito teria de trabalhar ainda para alcançar a preciosa dádiva de unir-se a eles novamente. Passou pelo quarto ocupado de Violeta, após o de Pedro, Adolfo e Vicente, deixando para logo mais, quando em seu descanso normal, passar pelo de Madalena, a fim de meditar e pedir à mãezinha tão querida que o amparasse, confortando por meio do pensamento. Porém ao passar perto da porta parou embevecido, ao sentir que vibrava no ar o mesmo delicioso perfume característico, e seria capaz de jurar que, se não fossem os últimos acontecimentos, ela ali estava presente, tamanha era a vibração aurida por ele. Entrou, sentou-se a uma pequena banqueta ali existente e libertou o pensamento, em extremosa prece. Uma mão pousou em seu ombro e tão delicada era que, fazendo-o estremecer, julgou e sonhar. Virou-se rápido, seus olhos brilharam ao pousar no rosto amado de sua incansável protetora. Mãe! A voz lhe sumira abafada, mas seu íntimo expandia-se sinceramente. Abraçou-se a Madalena e esta retinha como se ainda pequenino fosse envolto em carícias maternas. Vim buscá-lo para juntos irmos à nossa colônia, eu só a veria novamente a seu lado. Surpreso, Otaviano não conseguia balbuciar uma palavra, alegria imensa o invadia. Ela tomou-o pela mão e juntos saíram para o pátio. Simultaneamente olharam mais uma vez para aquele recanto do espaço onde aos dias tristes e ansiosos passados seguiram-se lições preciosas, e se hoje seus espíritos uniam-se deviam àquela casa e aos espíritos boníssimos que a dirigiam. Em homenagem a irmão Gustavo, proferiram uma prece de agradecimento. Relembraram os companheiros, os enfermos e a todos em geral, enviaram-lhes um pensamento benéfico e depois emudeceram. Pouco a pouco, de mãos dadas, elevaram-se às alturas, em volição ágil. No firmamento límpido, as estrelas fulguravam claras, brilhantes, e a grande Via Láctea percorria-o, maravilhosa de esplendor, pronunciando a estrada a palmilhar. De um azul puríssimo era o céu, quando Otaviano e Madalena transpuseram os portões da colônia, e seus olhos pousaram no grande hospital espiritual em arquitetura sóbria, em suas alamedas ladeadas de imensos jardins, onde as flores mais belas reluziam em beleza, e o aroma enchia o ar de delicada fragrância. Admirado e perplexo, Otaviano devorou com os olhos todas aquelas belezas e, como um adolescente incerto, amparou-se em Madalena, temendo ser apenas uma visão. Sorrindo meigamente e tomando-o pelas mãos, ela levou até as flores mais próximas e, indicando-as, expressou-se plena de felicidade. Elas, meu filho. Elas nos aguardam há anos, e hoje finalmente juntos estamos a contemplá-las. Ajoelhando-se, agradeceu ao Pai. Deus, obrigada pela hora de suprema felicidade que me concedeis. Viva eu para a vossa glória. Brilhava. Sim, brilhava Madalena, todo amor,
toda a ternura. Otaviano, que emudecera na prece, calava-se mais ainda ao fitá-la tão bela. Levantaram-se ambos, caminharam em direção à porta de acesso ao hospital. Lá certamente teriam novos empreendimentos, como a indicar que todo bem e todo progresso nunca findam, pois aquele que ha conseguido vencer muitas de suas falhas compromete-se em auxiliar a quem ainda não o conseguiu, como uma dívida contraída, pagar no tempo certo. Somos, em verdade, uma grande família universal, interligando-se por elos invisíveis, mas suficientemente fortes para não serem destruídos com o tempo, mas sim alicerçados cada vez mais na sublime tarefa de redenção, através de sucessivas reencarnações. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.